em João, no capítulo de número 8. Hoje é noite de ceia, noite de comunhão, noite de nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez na cruz por nós, entregando a sua vida, e por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, nós não podemos nos esquecer deste amor que não foi apenas verbalizado, mas que foi expressado numa ação tão sublime, né, irmãos, tão soberana, que foi o Senhor Jesus entregando ali, se entregando na cruz por nós. Diante disso, nós não podemos nos dobrar no sentido de recuarmos diante das adversidades da vida. Essa canção que foi cantada, né? De todas as provas que eu já passei, é difícil, mas o Senhor nos dá condições de suportá-las, superá-las, porque o Espírito Santo está nas nossas vidas, poder de Deus manifesto em nós, a sua capacitação para nós sermos resilientes, sermos perseverantes e aí avançarmos. São tantas provas, há uma canção, outra canção que diz tantas provas, né? São tantas provas que a gente passou, tantas coisas diferentes, coisas erradas que nós fazemos, mais uma, nós queremos nos alegrar, que é colocarmos as nossas vidas na dependência do Senhor. Então, mesmo que você passe lutas, provas, chegue em situações difíceis, mas saiba que o Senhor está presente em todas elas. O Senhor conhece a sua vida, o seu coração. E Ele conhece com uma intensidade muito grande. E nós acreditamos que o amor de Deus nos envolve de uma maneira tão especial, que Paulo, o apóstolo Paulo, entendendo esse amor, ele vai falar em Romanos capítulo 8, que nada e nem ninguém, mesmo as situações mais difíceis que nós possamos enfrentar, que são questões básicas, a fome, a nudez, questão de nós nos vestirmos, nos alimentarmos. Paulo vai dizer que nem a fome, nem a nudez, nem perigos, nem espadas, situações reais de morte, ele vai dizer, nem outra criatura, nem anjos, nem o porvir, nem a situação futura, essas situações elas não podem ser capazes, suficientes de nos separar do amor de Deus, porque o amor do Senhor é, como diz uma canção, é largo e profundo, né? O amor do Senhor é largo e profundo sobre as nossas vidas. Nós não podemos nos separar desse amor. Nós não podemos nos distanciar desse Deus que é tão maravilhoso para nós. Amém? Amém? Mas há quem se distancie. E aí o Senhor fala em João, capítulo de número 9, capítulo de número 8, e o versículo de número 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Somente a parte A do versículo. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Irmãos, o desejo do Senhor é de que nós estejamos atentos para que o Senhor tem falado a nós, seja na sua palavra direta, na sua palavra viva, seja numa atitude, num acontecimento, numa circunstância. Deus está falando conosco em todos os momentos, irmão, todos os dias, no deitar, no assentar, no levantar, no caminhar, Deus fala conosco. Deus fala conosco nos dando sinais, direcionamentos. Como nós ministramos na quarta-feira, mesmo diante de uma situação de erro, de um filho, de uma criatura, mas Deus ainda aponta um caminho, como Ele fez com Caim, como nós estudamos na quarta-feira. Mesmo diante do pecado de Caim, Deus aponta
o correto, Deus aponta o caminho. Se procederes bem, Caim, a tua oferta será bem recebida. Mas se procederes mal, não terei prazer nisso. Deus nos dá chances, Deus aponta o caminho, mas cabe a nós isso. Mas o desejo de Deus é que aqueles que pertencem a Ele, aqueles que já foram alcançados por Ele, estejam presentes com Ele. Deus não vai estar nesta busca preocupada. Deus não é Deus que tem que se preocupar conosco, é nós que temos que nos preocupar em buscarmos o Senhor. Porque tudo o que Ele já deveria fazer, o Senhor tem feito. O maior ato de amor por nós foi Jesus na cruz. Certa vez, alguns dos discípulos, entendendo que aquilo que Jesus falava era algo muito duro, começaram a se distanciar. Alguns daqueles que estavam aos arredores, na companhia de Jesus, e alguns começaram a voltar atrás, dizendo: esse caminho é difícil. E Jesus não saiu correndo, chorando: ei, volta. Não, Jesus olhou para os 12 e disse: se vocês quiserem ir, aproveita o tempo e vão. Mas aí Deus, revelando a Pedro, e disse: Senhor, para quem iremos nós? Há uma canção que nós cantamos às vezes, e a canção diz: para onde iremos? Mas a palavra do Senhor, Pedro disse: para quem? Porque não é onde, é quem tem a vida eterna. Só há um quem tem. E o Senhor Jesus aqui repreendendo alguns fariseus que achavam que por serem apenas descendentes de Abraão, é aquela coisa: eu sou filho de crente, eu devo ter algum lugarzinho aí. E Jesus, repreendendo esses fariseus, ele vai dizer assim: olha, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso que vocês não ouvem, porque vocês não são de Deus. O coração de vocês está voltado para outras coisas. E é nisso que nós queremos nos voltar nessa noite. É que o Senhor tem feito grandes maravilhas por nós, irmãos. E o nosso coração precisa estar no Senhor. Seja o que for, aconteça o que acontecer, o Senhor vai estar sempre presente, olhando para nós, com um desejo de que nós superemos a adversidade, que nós suportemos a dor, a afronta e permaneçamos ali. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Tiago capítulo 1, 25. Ele vai dizer que nós precisamos atentar para a lei perfeita, a lei do Senhor, no sentido de aplicá-la, de obedecê-la. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago vai falar dessa questão de nós perseverarmos, obedecermos, atentarmos. Nós não podemos estar aqui de uma maneira aleatória. Precisamos ser os adoradores que adoram com vida. Que na nossa caminhada Deus nos conhece, porque sabe que há uma sintonia entre a minha vida e o meu momento de adoração, o que eu sou e o que eu tenho, o que eu faço diante do Senhor. Porque Deus primeiro atenta para a vida do adorador, e em consequência Ele recebe a nossa adoração. Hoje nós estamos aqui relembrando, pelo que a palavra nos diz e por aquilo que nós cremos por fé, no que o Senhor já fez. Comer o pão e o beber o cálice é uma forma de nós agradecermos ao Senhor, porque Ele já nos deu uma tão grande salvação. Por que não perseverarmos nesse caminho?
aquele que atenta bem para a lei perfeita e nela persevera. Que não seja como ouvinte esquecido, mas como um executor. Eu não sei como está ali, mas como vocês não... Ainda está em João, eu estou lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Vamos lá. Persevera, permaneça. Não dê ouvidos àquilo que não vem de Deus. Não se aproxima daqueles que tentam chamá-lo para longe. Se aproxima daqueles que vão compartilhar com você da fé, da palavra, da comunhão com o Senhor. Mesmo que a aparência seja bonito, mesmo que o presente, o formato, a embalagem seja atraente, mas se o conteúdo te chama para longe, te afasta do Senhor, despreza isso, porque o Senhor te quer por perto. O Senhor quer que você esteja de braços abertos. Então atenta para a palavra de Deus. Atenta para aquilo que o Senhor já deixou para nós. O Senhor diz: quem é de Deus, ouve. Não simplesmente no ouvir o som, mas de atender com perseverança o que Ele fala para nós, o que Ele ensina, o que Ele direciona, o que Ele tem para nós. Persevera nisso. Em Eclesiastes capítulo de número 5 e o versículo 1, vai dizer que nós precisamos ser atentos, mais para ouvir do que para falar. Eclesiastes 5, 1, diz que precisamos ser tardios no falar e prontos para ouvir. Tenha cuidado. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que não sabem que estão agindo mal. Precisamos também estar atentos, sermos mais prudentes para ouvir do que para falar. Ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos os ensinamentos daquele que entregou-se por nós. Muitas vezes nós ficamos encantados quando ouvimos palavras de amor, declarações de amor. Mas muitas vezes as declarações são apenas palavras. O Senhor não nos amou apenas com palavras. Ele nos amou sobretudo com ação. A maior prova de amor de Jesus não foi simplesmente chegar e falar, mas foi fazer, foi demonstrar. A maior demonstração de Deus foi enviar Jesus na cruz. Como o texto de Romanos diz, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos, fracos, Ele se deu por nós. Quem faz isso? O Senhor. Então, quem é de Deus, ouça, atenta bem para a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo de número 1 e o versículo de número 3 fala que nós precisamos guardarmos com atenção. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós não temos a capacidade de dizer assim: eu vou passar só um tempinho ali, experimentar algumas coisas, mas eu volto logo. Tem gente que acaba brincando com isso, vai se distanciando, deixando de ouvir, de ler, de atentar. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem
e aqueles que guardam. Percebam que não é importante apenas ler, é importante também ouvir, no sentido de atentar, de obedecer, mas também no sentido de guardar aquilo, de trazer para perto, de pôr em prática. Nós ouvimos tantas coisas, nós lemos tantas coisas, mas nós guardamos muito pouco do que lemos, do que ouvimos. Há umas estatísticas que diz que daquilo que nós vemos e fazemos, praticamos, há uma possibilidade, uma probabilidade de nós guardarmos uma porcentagem maior. Quando eu apenas leio, quando eu apenas ouço, aquilo pode se perder, mas quando eu executo aquilo, quando eu faço, aquilo é guardado com uma porcentagem maior, eu gravo na mente. Por isso que o texto diz que feliz é o que lê, o que ouve e o que guarda. Salmo 119, verso 11: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus, no sentido de eu atento. O Senhor Jesus disse: olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as chamo e elas seguem. E isso não foi apenas palavras, mas era algo que acontecia no meio do pastoreio ali, os pastores de ovelhas. Você já deve ter visto esse vídeo aí nas redes sociais. As ovelhas apacentadas ali naquele campo muito grande. E chega um estranho e faz lá um barulho, e as ovelhas não dão a mínima atenção. Mas quando o seu pastor vem, e ele executa o som, a sonoridade que elas conheciam, era a voz dele, que elas conviviam, elas passavam tempo, elas compreendiam, e quando aquele pastor sonorizava com alguns sons, cada uma delas, uma por uma, levantavam, olhavam e vinham para perto. Eu não sei se você já viu esse vídeo no YouTube, nas redes sociais. É a ovelha que conhece a voz do seu pastor, ela dá atenção e aí vem. O texto vai dizer: elas conhecem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem. Reconheça a voz do Senhor e se aproxime quando Ele chamar. Quando nós conhecemos a voz do Senhor, quando nós atentamos à verdade, aquilo que é verdadeiro, o que é falso, nós identificamos rápido. Nós discernimos, para que possamos abandonar ou rejeitar aquilo que não vem de Deus. Da mesma forma que aquelas ovelhas literais, elas desprezaram o som de alguém que elas não reconheciam, que não tinha vida com elas, que não tinha intimidade com elas, que não tinha um relacionamento no sentido de dar e receber, porque era aquele pastor que vinha, as alimentava todos os dias, que as apacentava. O Senhor é o supremo pastor das nossas almas, irmãos. O Senhor é aquele que, no momento em que o pastor físico, aquele que está próximo, não sabe, não pode, não está presente, o sumo pastor apacenta os nossos corações, falando a nossa mente, tirando a nossa dor, enxugando as nossas lágrimas, contemplando cada um dos nossos pensamentos. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. No versículo de número 31 de João 8, o texto vai dizer que o Senhor, Ele nos dá uma direção de como Ele vai distinguir, identificar os discípulos
e os verdadeiros discípulos. João capítulo 8, verso 31, Jesus diz: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Olha o detalhe da diferença que Jesus dá. A questão não é ser o discípulo. A questão não é estar por perto. A questão não é andar na proximidade. A questão é permanecer. Porque foi o que aconteceu com aqueles discípulos que, quando Jesus estava ensinando ali com palavras, os discípulos somente, aqueles que seguiam, que estavam apenas próximos, bateram em retirada. Mas os verdadeiros discípulos permaneceram. E o texto está dizendo, Jesus ensinando, falando aos judeus, ele disse aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes nos meus ensinamentos, nas minhas palavras, ou na minha palavra, se vocês permanecerem. Sabe o que é que diz em João capítulo 15? João capítulo de número 15, versículo de número 4. O Senhor vai dizer: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Versículo de número 6. Quem não permanece em mim é lançado fora. A questão não é estar presente por um tempo. A questão é permanecer por todo o tempo, irmãos. Você precisa ser um que permanece. Você não pode ser aquele que apenas está por um tempo, mas que permanece por todo o tempo. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus, atenta para o que é o Senhor, reconhece o seu senhorio e anda na sua presença permanecendo. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Por isso nós estamos aqui, para celebrar com alegria o que o Senhor já fez por nós, para que em todo o tempo o Senhor olhe e contemple as nossas vidas, estando presente por todo o tempo. Esse todo o tempo pode ser mais um dia, mais um ano, talvez mais 10 anos. Você só precisa permanecer por todo o tempo que o Senhor ainda vai nos dar. Porque um dia, irmãos, um dia a trombeta vai tocar, o chamado, o alarido das trombetas de Deus, fazendo chamado a nós, chamado àqueles que creram, mas que permaneceram. Lembra da semente sobre a terra? Há algumas sementes que se perderam no caminho, mas houve uma que caiu em boa terra. Que o seu coração seja essa boa terra, que a semente vai penetrar e ela vai produzir frutos, e que esses frutos permaneçam.